datas marcam o Holocausto Cigano. Em 1936, Higiene Racial e População, Unidade de Pesquisa de Biologia do Ministério de Saúde em Berlim, Dahlem, é estabelecida, com o Dr. Robert Reiter, seu diretor. Este escritório entrevistou, medindo, estudando, fotografando impressões digitais e examinou os ciganos a fim de documentá-las e criar listagens completas, genealógicas para cada um. 1937. Campo de concentração especiais são criados para os ciganos. Novembro de 1937. Ciganos são excluídos do militar. 14 de dezembro de 1937. Lei contra prisões, crimes, ordens de aqueles que, com comportamento antissocial, mesmo que tenham cometido nenhum crime, têm mostrado que eles não querem se encaixar na sociedade. Verão 1938. Na Alemanha, 1.500 ciganos homens são enviados para Dachau e 440 mulheres são enviadas para Ravensbrück. 8 de dezembro de 1938. Heinrich Himmler emite um decreto sobre a luta contra a ameaça cigana, que afirma que o problema cigano será tratado como uma questão de raça. Junho de 1939. Na Áustria, as ordens de decreto 2.000 a 3.000 ciganos para serem enviados para campos de concentração. Outubro 17 de 39. Reinhard Heydrich emite o edito de liquidação que proíbe os ciganos de sair de suas casas ou locais de acampamento. Em janeiro de 1940, o Dr. Wright relata que os ciganos têm misturado com sociais e recomenda para tê-los mantidos em campos de trabalho e para parar a sua criação. 30 de janeiro de 1940. Uma conferência organizada por Heydrich, em Berlim, decide remover 30.000 ciganos para a Polônia. Primavera de 1940. Deportações de ciganos começam a partir do Reich para a General Government. Outubro de 1940. Deportação de ciganos temporariamente interrompida. 1941. Milhares de ciganos assassinados. Outubro, novembro de 1941. 5.000 ciganos austríacos, incluindo 2.600 crianças, deportadas para o gueto de Lodz. Dezembro de 1941. Diáspora de 800 ciganos na Crimeia. Janeiro de 1942. Os ciganos sobreviventes dentro do gueto de Lodz são deportados para os campos de extermínio de Chełm e mortos. Verão de 1942. Provavelmente sobre este momento em que a decisão foi feita para aniquilar os ciganos. 13 de outubro de 1942. Representantes ciganos, nomeados para fazer listas de puro Sint e Rom para serem salvos. Apenas 3 dos 9 escolhidos haviam completado suas listas pelo tempo de deportação quando começou. O resultado final foi que as listas não importavam mais. Ciganos nas listas também foram deportados, o que nada adiantou. Em 3 de dezembro de 1942, Martin Bormann escreve a Himmler contra o tratamento especial de puros ciganos. 16 de dezembro de 42, Himmler dá a ordem para que todos os ciganos alemães serem enviados para Auschwitz. Em 29 de janeiro de 1943,
é anunciadas as regras para a implementação de deportar ciganos para Auschwitz. Em fevereiro de 43, campo de famílias para ciganos construídos em Auschwitz II. Em 26 de fevereiro de 1943, primeiro transporte de ciganos entregue ao acampamento cigano em Auschwitz. Em 29 de março do mesmo ano, ordens de Himmler para todos os ciganos holandeses serem enviados para Auschwitz. Em abril de 1944, os ciganos que estão aptos para o trabalho eram selecionados em Auschwitz e enviados para outros campos também. De 2 a 3 de agosto de 44, Night of the Gypsies, todos os ciganos que permaneceram em Auschwitz foram gaseados. Na Segunda Grande Guerra Mundial, a perseguição e o extermínio aos ciganos, ao Holocausto nazista, cerca de 600 mil ciganos ou mais foram mortos em campos de concentração, principalmente em Auschwitz e Birkenau. Além disso, havia 165 campos de trabalhos forçados. Hitler e sua inspiração em Richard Wagner, compositor ultranacionalista, artista e político influente que pregava o antissemitismo, que unia a vida e a arte para a construção de um ideal de Estado novo. Modelando-se da antiguidade, interligado à arte, política e saúde, Hitler começa sua propaganda nazista como uma espécie de maquiagem mental para o povo alemão. Arte é a saúde do espelho racial. Esse era o slogan. Devemos pensar no nazismo também como forma sociológica. 7 milhões de pessoas eliminadas. Acredita-se que outros 5 milhões de vítimas foram eliminadas por discordarem da política nazista. 12 milhões de indivíduos que perderam suas vidas, suas histórias, suas oportunidades por pertencerem a uma etnia, a uma religião, um partido político, ou não serem fisicamente e mentalmente perfeitos. Hitler declara: a guerra deverá ser de extermínio. Matem sem compaixão ou misericórdia todos os homens, mulheres e crianças de descendência ou de língua polonesa. O antissemitismo era professado por todos os grupos e associações que pregavam o nacionalismo militante. A expansão imperial, o racismo, o antissocialismo e a defesa de um governo forte e autoritário. Havia um campo de ciganos conhecidos pelo nome de Birkenau. Ali esteve grande quantidade de Romá ciganos. Todos foram exterminados em câmaras de gás em uma única noite. Cantavam e dançavam, segundo tradição, para disfarçar a agonia final. Para poder, principalmente, tentar com isso distrair as crianças. Para disfarçar a Cruz Vermelha e convencê-la de que tudo estava ocorrendo muito bem, ou seja, de que tudo ocorria perfeitamente, os nazistas fizeram um verdadeiro cenário de ficção. Os alemães diziam à comissão que os ciganos se encontravam presos por serem boêmios, vagabundos, não podendo assim transitar junto ao povo alemão. Este campo dos ciganos ficava próximo ao crematório, causando forte odor e cinzas que cobria todo o lugar. Os nazistas colocavam cobertores para disfarçar e não permitir ser visto o crematório, o que não adiantava. Esse, sem dúvida, foi o maior golpe contra o ego da humanidade civilizada até hoje visto. Primo Levi menciona: nunca antes tantas vidas foram extintas num tempo tão curto e com uma combinação tão lúcida de engenhosidade, tecnologia, fanatismo e crueldade. Neste triste episódio da história, os cabelos de ciganos judeus eram raspados para a confecção de cordas para navios, entre outras coisas. Suas famílias separadas, filhos longe das mães, marcados como animais em cativeiro. Na campanha nazista, judeus e ciganos contaminavam a Europa.
Isto fora divulgado pela imprensa de Hitler em 1933. Em 17 de outubro de 1939, Heydrich, sob o comando de Hitler, proíbe os ciganos de abandonarem seus acampamentos. Fora logo após feito um recenseamento e conduzidos a campos de concentração. Dachau foi um dos primeiros campos a recebê-los. Sofreram duras medidas disciplinares. Eram elementos que, para os nazistas, não poderiam fazer parte da sociedade. Um slogan de 1941 diz: depois dos judeus, os ciganos. Nos campos de Dachau, entre outros, ciganas tomavam água salgada. O objetivo era avaliar quanto tempo conseguiam viver sob semelhante dieta. A esterilização foi largamente praticada, tanto por homens como em mulheres. Os detentos também foram objetos de estudos ditos antropológicos. Joseph Mengele fora um dos médicos que coordenaram essas tristes experiências. A Gestapo recebe ordens meramente restrita, informando serem os ciganos duplamente perigosos, prejudicando a causa nazista. Em 1941, vemos uma deportação em massa de ciganos para Lodz. Em outubro de 1941, mais de 5.000 ciganos, entre eles 2.600 crianças, frio, falta de higiene, sem ajudas médicas, com tifo, onde são eliminados inúmeros adultos e crianças. Os sobreviventes deportados para Shell e queimados nas fornalhas e câmaras de gás. Experimentos químicos, mortes coletivas e individuais. Crianças ciganas e judias em um único grupo, com gritos, separados de seus familiares. Eram crianças da Boêmia, dos Cárpatos, do nordeste da França, da Polônia e da Rutena. Estavam a pele e osso, com feridas infecciosas. Bebiam água de cobertores lavados, ainda úmidos, cobertores de pessoas que já haviam falecido de doenças sérias, como causava estomatites, cancerosas e putrefação da carne à boca. Poderiam ser observadas em Auschwitz os ciganos matriculados num total de 20.933 e mais 360 crianças nascidas no campo de concentração, no começo de agosto de 44. 4.000 ciganos foram mortos nesses momentos. Pessoas ajoelhadas imploravam pela vida sem resultado. Os prisioneiros andavam sob seus dejetos até os calcanhares. Talvez esses dados sejam inferiores às cifras reais. As roupas eram marcadas por triângulos de diferentes cores, com a finalidade de identificar a procedência dos prisioneiros. O triângulo rosa, dos homossexuais. A dos prisioneiros políticos eram vermelhos. A dos assassinos, verde. A dos ciganos e marginais, marrom. Preto. Padres e testemunhas de Jeová eram roxo. Os judeus, a estrela de Davi. Até 1944, 550.000 pessoas haviam sido mortas em Auschwitz. Em meados daquele ano, chegaria a aumentar 300.000. No campo de Bickernau, as câmaras de gás queimavam meses a fio. Mesmo estando frio ou calor, a fábrica da morte não cessava. Começaram a criar covas para a cremação, pois os fornos não mais davam conta da mortandade. Neste complexo, a oeste de Bickernau, cerca de 100 judeus e 4 a 5 alemães faziam funcionar os fornos crematórios. Nas câmaras de gás, usavam o Zyklon B, efetivo apenas a uma temperatura de 27 graus centígrados. Esta era a triste tarefa dos prisioneiros, que eram obrigados a ajudar na monstruosa tarefa, sendo chamados de Sonodokermondo, aqueles que recolhiam os corpos das câmaras de gás para queimá-los. Imaginemos os desesperos, a loucura, a fome, a desesperança. As condições eram terríveis.
Havia doentes em todos os barracões. E todos ficavam juntos. Crianças gritavam como: tenho fome, não quero mais comer e beber. Mas não podiam beber água por causa do tifo. 21.000 dos 23.000 ciganos mandados para Auschwitz foram mortos. O que faziam com os ciganos eram coisas perplexas. Eram espancados, chutados, humilhados, sem saber o porquê. E não tinha ideia por que faziam aquilo, só por serem diferentes. Os nazistas passavam a propaganda dos ciganos serem antissociais, desprezando assim seu modo de viver e ser. Na noite de 2 de agosto de 1944, acontece a mais apavorante noite de Auschwitz, o massacre cigano. Repletos de gritos, choros, sons apavorantes, muita fumaça dos crematórios, choravam, pois sabiam para onde estavam indo. No campo dos ciganos, estes se defendiam até o fim. Mordiam, arranhavam os alemães, se defendiam como podiam. As crianças eram jogadas em caminhões. Se pulassem, seus membros eram quebrados, braços e pernas, para não mais saírem. Em outubro de 1944, quase todos os ciganos haviam sido exterminados em Auschwitz. Havia as pesquisas do Dr. Joseph Mengele, nascido na Bavária, atuou como autor teatral na adolescência, com lucros do qual doou orfanatos. Seu pai era engenheiro industrial. Mengele, Deus de novo, mostrava aos amigos não querer apenas o sucesso, mas se destacar dos demais, se destacar das multidões. Em sua formação, era fascinado pela genética e as anormalidades dominantes. Em 1937, se filiou ao Partido Nazista e logo depois a SS recebe, nesta mesma época, um segundo doutorado por seu trabalho. Em junho de 1940, é recrutado para o exército da SS. Ao chegar em Birkenau, em 30 de maio de 1943, Mengele era o médico-chefe do campo das famílias ciganas. Se sobressai de outros médicos por sua ambição, crueldade, empolgação e carisma. Criava assim um circo humano particular para suas nefastas experiências. Mengele selecionava gênios, corcundas, hermafroditas, anões, obesos, mulheres corpulentas, gigantes, cabeças de alfinete. Qualquer anomalia de crescimento era quesito para a seleção de Mengele. Sua enfermeira particular, Sarah Domberg, em Birkenau dizia: aqueles que não foram criados à imagem de Deus eram os escolhidos por Mengele. O Dr. Jean Sespiva, ex-prisioneiro de Auschwitz, dizia: pude ver com meus olhos como ele, Mengele, infectava gêmeos com tifo na enfermaria do campo dos ciganos, para saber se os gêmeos reagiriam ao mesmo modo ou diferentemente. Pouco tempo depois, eram enviados às câmaras de gás. O principal ponto em que toco nesses detalhes do Holocausto é que nunca devemos deixar de lembrar. Não podemos esquecer esses fatos que marcaram a vida de milhões de pessoas que sobrevivem até hoje, de gerações dos que se sacrificaram para terem o direito de sobreviver. E os que não conseguiram merecem de nós o não esquecimento, para que seus sacrifícios nunca sejam em vão e para que sempre sejam lembrados. Por isso discordo quando muitos receiam em falar do Holocausto cigano na Alemanha nazista, na Segunda Guerra Mundial. Mostrar sim ao mundo que, apesar de tudo, estão hoje os ciganos em pé, erguidos, vivendo sua cultura e tradição, preservando seu povo e mantendo suas tradições, por mais dificuldades que ainda se encontrem, pelo preconceito, pelo ódio, perseguição e racismo. Em 1945, termina a carnificina evitável da Segunda Guerra Mundial. Os ciganos lamentam por não terem participado dos processos de julgamento de Nuremberg. Não houve testemunhas ciganas. Nenhum fora chamado ou convidado para depor, dar seu testemunho. O primeiro congresso cigano fora realizado na Iugoslávia,
em 1971, onde fora criada a bandeira cigana. O segundo congresso foi em Genebra, afirmando a origem indiana para os ciganos.